Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.
Boa tarde a todos os irmãos, a paz. Estamos ao vivo para mais um estudo bíblico. E, aliás, não é um estudo bíblico, mas um estudo histórico. E nós daremos sequência no livro dos Hebreus, de Flávio Josefo, a partir do capítulo 12. Mas antes da gente começar, aquele recadinho de sempre, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. E o principal, né, irmãos? Ajude a divulgar aí os estudos do canal para que chegue a mais irmãos e venha, assim, a edificar a vida de mais pessoas, tá ok? Hoje nós vamos ver algo muito interessante, capítulo 13. Nós vamos ver aqui que teve uma cidade construída em homenagem a Augusto César, primeiro imperador romano. Eu vou tentar achar aqui imagens de algumas ruínas aqui para vocês, ou de alguns lugares, né, de Cesareia, para você ver como que foi no período antigo aí dessa cidade, as construções dela, algo realmente significativo, um lugar muito interessante. Vou deixar aqui uma imagem, compartilhar com os irmãos. Peço que aguardem só um momento. Bom, eu vou deixar para compartilhar quando eu for fazer o capítulo 13, para não ficar fora de contexto, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao estudo. Capítulo 12 diz assim: Naquele mesmo ano, que era o 13º ano do reinado de Herodes, a Judéia foi torturada por grandíssimos males. Por uma vingança de Deus ou por algum dos funestos acidentes que de tempos em tempos no mundo. Então aqui ele já relata que pode ser que seja ali uma punição divina por meio do Todo-Poderoso, ou aqueles ciclos, né, que muitos falam que de tempos em tempos o mundo passa, né, por um grande reset, grandes acontecimentos, né? E começou por uma prolongada seca. E a terra não dava mais os frutos que produz naturalmente, sem que se cultive, né? Só que assim, eu acredito, irmãos, que tudo que acontece na terra, que está ligado a catástrofes e a coisas climáticas, eu acredito que seja a mão do Todo-Poderoso, tá ok? Por mais que se tenha aí muita especulação, tenha muita informação também, é claro, não apenas especulação, mas muita informação sobre aparelhos climáticos, HAARP, enfim. Eu não acredito que o humano consiga ainda manipular o tempo e o espaço, tá ok? Eu acho que ainda tem muito para eles percorrer, por mais que a tecnologia esteja muito avançada. Mas, com o assunto de clima, catástrofes naturais, eu acho que o Todo-Poderoso, sim, é ele que está pesando a mão sobre as nações, ok? Um exemplo claro é o Rio Grande do Sul, com igrejas satânicas, né, templos erguidos. Igrejas não, né? Porque nós somos a igreja. Templos de pedra erguidos, né? Em homenagem a Bafomé, a Baal, a Lúcifer. E aconteceram várias catástrofes lá, né? Então, tudo isso tem um preço. Ah, mas foi um humano que fez a. Teve uma enchente lá, uma barragem, mas foi um humano que meteu a mão lá assim. Mas a gente viu que até Ciro, um persa, um pagão, fez algo de bom para o povo. Porque o Todo-Poderoso assim o ordenou, entendeu? Então, tudo vem com a permissão do Todo-Poderoso. Continuando. A necessidade obrigou o povo a sustentar a vida com um alimento que antes lhes era desconhecido. E contraíram assim graves doenças e ainda, por uma concatenação de males que se sucediam uns aos outros, sobreveio uma violenta peste.
Esse terrível flagelo aumentava porque os que eram por ela atacados não tinham assistência nem alimento. Muitos morriam logo, e o desespero, por não terem recursos e não poderem auxiliar os enfermos, tirava aos que não haviam sido contaminados a coragem de prestar aos seus semelhantes cuidados, que lhes serviam, né, inúteis. Todos os frutos dos anos precedentes haviam sido consumidos naquele ano. Nada se colhera e inutilmente se teria semeado a terra, porque estava tão árida e seca que deixava morrer em seu seio as sementes lançadas. Como aquilo, como aquilo continuasse por mais de um ano, o mal crescia sempre em vez de diminuir. Em tal desolação, a riqueza de Herodes, por maior que fosse, não seria o bastante, pois a esterilidade da terra lhe impedia de receber os tributos, e ele havia empregado enormes somas nas construções de cidades e fortalezas. Sem esperança de socorro. Ele via unir-se a tantos males o ódio de seus súditos contra ele, porque é costume dos povos lançar sobre os governantes a culpa dos males que sofrem. Ele procurava sem cessar o remédio para aliviá-los, mas inutilmente, pois os vizinhos também estavam angustiados pela fome e não lhe podiam vender o trigo. Ele tampouco tinha dinheiro suficiente para repartir com uma multidão tão grande e tão necessitada de auxílio. Por fim, convencido de que tinha de fazer algo em tal conjuntura, mandou fundir tudo o que havia de ouro e prata, sem mesmo poupar as obras dos mais célebres artistas. Com isso, reuniu uma grande soma e enviou ao Egito, onde Petrônio governava, no lugar de Augusto. Então, a gente percebe aqui que, assim como os filhos de Jacó foram enviados lá, Herodes também fez o mesmo. Agora perceba que ele enviou para o mesmo local, o Egito. Porque lá, irmãos, lá é uma terra estéril, porém muito abençoada. O Nilo nunca seca. O Nilo tem enchentes, transbordam. É uma terra que tem muito verde. Perceba que ele enviou pessoas para ir lá e coletar, comprar alimentos, assim como José fizera ali, né? Com seus irmãos, esse Petrônio vai fazer, né, por Herodes. E o governador era solicitado com insistência por muitos outros, atingidos também por semelhante desgraça que a ele recorriam, mas, como era muito amigo de Herodes, concedeu-lhe, em consideração aos seus súditos, uma partida de trigo, dando-lhe preferência a todos os outros. Ele próprio ajudou-os a realizar a compra e o transporte e assim contribuiu mais do que ninguém para a salvação de nossa gente. A gratidão por se ver aliviado e socorrido em sua miséria pelos extremos cuidados do rei, não somente fez o povo esquecer o ódio que lhe tinha, mas o levou a tecer os elogios que a sua bondade merecia. Então aqui aquele velho ditado de sempre: o governo cuidando do povo, o povo esquece dos problemas, né? A pessoa está desempregada, mas o governo está dando ali o alimento, né? Energia mais barata por causa dos planos, né, do governo, isenção das taxas, né? Salário família, bolsa bandido, né? Bolsa, tudo quanto é coisa. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo se repete, meus irmãos.
Desde aquele tempo continua do mesmo jeito. E as pessoas de hoje em dia continuam iguais. Elas são fiéis enquanto elas são alimentadas, ok? Pelos governos. E ele distribuiu o trigo primeiro aos que podiam fazer o pão e enviou padeiros àqueles que, pela velhice ou pela doença, não o podiam fazer. Ajudou-os também contra o rigor do inverno, dando-lhes vestes de que tinham também grande necessidade, pois o gado morrera quase todo, e eles não tinham lã nem outras coisas de que se servir. Depois de atender às necessidades de seus súditos, Herodes levou os seus cuidados às cidades da Síria, vizinhas da Judéia. Deu-lhes trigos para semear e não obteve para si menor vantagem que eles, pois a terra produziu em tal abundância o trigo semeado, que a fartura voltou. E quando veio o tempo da messe, ele enviou 50.000 homens, aos quais salvar a vida, para fazer a ceifa. E assim ele foi não só benfeitor do seu reino, pela sua vigilância e proceder, mas também de seus vizinhos que não recorreram a ele inutilmente, mas receberam o que precisavam. E ele calculou haver fornecido aos estrangeiros 10.000 coros de trigo, contendo cada coro 10 medidas áticas. O que ele distribuiu no seu reino montava a 80.000 coros. Tantos cuidados e favores realizados em favor do povo, numa tão premente necessidade, fizeram-no admirado por todo mundo. E ele ganhou de tal modo o coração de todos que a gratidão pelos favores recentes os fez esquecer o ódio causado pelas modificações que ele havia introduzido no reino e na observância dos antigos costumes. Então aqui, mesma coisa que acontece hoje, ó. Tem o pão e circo, tem uns acontecimentos, as pessoas se distraem, ficam dispersas, anestesiadas, enquanto o governo vai ali por trás dos panos, na surdina, à noite, e faz as suas maracutaias, tá ok? Repito, não há nada de novo debaixo do sol. E julgaram que aquele mal fora compensado pelos grandes bens que haviam recebido de sua maravilhosa liberdade, no tempo em que ele lhes foi necessária. Não foi menor a glória que ele conquistou também perante os estrangeiros. Assim, tantos males só serviam para tornar o seu nome ainda mais ilustre. Os sofrimentos do povo aumentaram em seu reino, a sua fama, a gratidão pelos benefícios e a extraordinária bondade que ele demonstrou em tão dura provação, mesmo para com os que não eram seus súditos, fizeram-no ser considerado no exterior não como antes, mas tal como o haviam conhecido naquela extrema necessidade. Então aqui ele era um Messias para esse povo. Ele tinha já grande estima, né? O povo tinha grande estima por ele. O generoso soberano, ainda para demonstrar o seu afeto por Augusto, mandou ao mesmo tempo 500 dos mais valentes de seus guardas a Hélio Galo, ao qual prestaram grandes serviços na guerra que ele fazia na Arábia, perto do Mar Vermelho. E depois de haver restaurado a prosperidade em seu território, mandou construir no lugar mais elevado da cidade de Jerusalém um grande e soberbo palácio, resplandecente de ouro e de mármore, onde, entre os magníficos aposentos que lá se viam, havia um com o nome de Augusto e outro com o nome de Agripa. Ele pensou então em casar-se novamente, e como não procurara prazer nesse ato, quis escolher uma pessoa em que pudesse depositar todo o seu afeto. Assim, recebeu uma jovem apenas por amor, de modo que vou narrar. Simão, filho de Boeto, alexandrino de família nobre, e que era sacerdote, tinha uma filha de tão extraordinária beleza que só se falava disso em Jerusalém.
A notícia chegou até Herodes e ele quis vê-la. Jamais houve amor maior à primeira vista que o que ele sentiu por ela, mas julgou que não devia usar de seu poder, tornando-a como teria podido fazer. Para não passar por tirano, pensou que deveria desposá-la. E como Simão não era de posição bastante nobre para tal aliança e nem tampouco de condição desprezível, elevou-o então para torná-lo mais ilustre. Tirou o sumo sacerdócio de Jesus, filho de Fabete, e entregou-o a ele, desposando-lhe depois a filha. Logo após as núpcias, ele construiu, a 60 estádios de Jerusalém, um magnífico castelo, no lugar onde outrora tinha vencido os judeus, quando Antígono lhe fazia guerra. A localização era muito vantajosa, pois trata-se de um pequeno monte arredondado, muito forte e agradável. Ele embelezou e o fortificou ainda mais. O castelo era rodeado de torres, aos quais se subia por 200 degraus de pedra. Havia no interior soberbo aposentos, porque Herodes não media despesas para unir a beleza à força. E a seus pés havia diversos e vistosos edifícios, particularmente ricos pela quantidade de lagos e de tanques, cujas águas eram trazidas de longe pelos aquedutos. Os campos das redondezas estavam tão cheios de casas que poderiam formar uma boa cidade, da qual aquele magnífico castelo construído sobre o monte seria a fortaleza, dominando tudo o mais. Quando deu por terminadas todas as obras, Herodes não teve mais receios de revoltas em seu território. O temor do castigo, do qual não executava ninguém, mantinha os súditos no cumprimento do dever. A liberalidade com que cuidava das necessidades públicas granjeava-lhe o afeto e a solicitude, os quais empregava para se fortificar cada vez mais. E como a sua conservação particular fosse a mesma do reino, ela o punha em absoluta segurança. Ele tornou-se popular em todas as cidades, mostrando-lhes muita bondade. E como era de alma elevada, sabia também ganhar-lhe a estima nas adversidades com a magnificência e o coração dos grandes. Assim ele tornou-se querido a todos e a sua prosperidade cresceu cada vez mais. A paixão de tornar célebre o seu nome e de cultivar a amizade de Augusto e dos romanos mais poderosos, porém levou-o a se descuidar da observância dos nossos costumes e a violar em muitos pontos as nossas santas leis. Ele construiu em sua própria honra cidades e templos, mas não na Judéia, porque a nossa nação jamais o teria permitido, sendo coisa abominável entre nós reverenciar imagens e estátuas. É claro que os católicos não se importam com isso, né? Já que eles são idólatras. Que não o fazia, aliás, como fazem os gregos. Ele alegava como desculpa para essas obras sacrílegas que não o fazia voluntariamente, mas para homenagear aqueles aos quais não podia desobedecer. Herodes ganhava por esse meio o afeto de Augusto e dos romanos, os quais viam que, para agradá-los, ele não temia contrariar os costumes dos seus pais. O benefício particular e o ardente desejo de eternizar a sua memória eram, contudo, o principal motivo de ele gastar tão prodigiosas somas na construção e embelezamento dessas cidades. Então, ele não poupava despesas. Capítulo 13. Esse capítulo é muito grande, tá, irmãos? Então é o último capítulo que a gente vai ler já nesse estudo também. Vai ficar um estudo muito maçante. Herodes, tendo notado ao longo do mar
a Torre de Estratão, cuja situação era muito vantajosa, edificou ali uma cidade de forma e beleza admiráveis. Não somente os palácios eram magníficos, construídos de mármore branco, como também apresentavam belíssimas arquiteturas, as casas dos particulares, e o porto com dimensões semelhantes às do Pireu, onde os navios podiam ancorar em segurança, sobrepujava a tudo o mais. A estrutura era maravilhosa, havia dentro grandes magazines para receber toda sorte de mercadorias e objetos. Foi necessário, para levar a cabo tão grande obra, um trabalho extraordinário e uma despesa fabulosa, porque era preciso trazer de muito longe todo o material. Essa cidade está na Fenícia, situada no lugar onde se embarca para passar o Egito, entre Jope e Adora, que são as duas pequenas cidades marítimas. Os portos dessas, porém, não são seguros, porque são batidos pelo vento áfrico, cuja impetuosidade levanta tão grande quantidade de areia contra a praia que os navios carregados de mercadoria aí não podem estar seguros. E os pilotos são obrigados a lançar as âncoras ao mar para remediar esse inconveniente. Herodes mandou construir o porto de Cesareia em forma de crescente, capaz de conter um grande número de navios, e como o mar mede ali 20 braças de profundidade, mandou lançar pedras de tamanho enorme, a maior das quais tinha 50 pés de comprimento, 18 de largura e 9 de altura. E havia ainda maiores. Então, pedras gigantescas, meus irmãos. A extensão do cais era de 200 pés, cuja metade servia para quebrar a violência das ondas, e construiu-se na outra metade um muro fortificado com torres, sendo que a maior e mais bela recebeu de Herodes o nome de Druso, filha da imperatriz Júlia, mulher de Augusto, que morreu jovem. Havia ainda diversos arcos em forma de pórticos para alojar os marinheiros, uma descida muito suave e que poderia servir de belíssimo passeio, rodeava todo o porto, cuja entrada estava exposta ao Aquilão, que é o mais forte de todos os ventos. Havia do lado esquerdo, por onde se entrava no porto, uma torre construída sobre uma plataforma muito larga, feita para resistir à violência das vagas. Do lado direito estavam duas colunas de pedra tão grandes que superavam a altura da torre. Via-se ao redor do porto uma fileira de casas cujas pedras eram muito bem talhadas, e construiu-se sobre uma colina que está meio o templo consagrado a Augusto. Aos que navegam podem vê-lo de bem longe, e há duas estátuas, uma de Roma e a outra desse príncipe, em honra do qual Herodes deu o nome da cidade, né, de Cesareia. Não menos admirável pela riqueza de suas construções que pela magnificência de seus ornamentos. Então eu vou mostrar para os irmãos aqui alguma coisa, né, de Cesareia, só para o irmão ter uma noção. Isso aqui é um dos lugares, né, das construções. Isso aqui é o porto, tá, de Cesareia, como ele citou. Então a gente vê que é muito grande, ok? É um lugar extremamente grande. Tem mais imagens, né, irmãos? Tem muita coisa que ele construiu. Aqui, olha só o lugar. Que interessante.
Olha só que interessante. Mármore branco, como é falado, né? Muito interessante. Bom, tem muita coisa interessante, é só irmão dar uma pesquisada, tá? Ah, tem muita imagem antiga dessa construção, tá ok? Só irmão dar uma pesquisadinha aí que o irmão já vai conseguir. Muito linda, né, filha? É verdade. Um lugar magnífico. Continuando. Fizeram-se em terra longos arcos, distantes igualmente uns dos outros, que se dirigiam todos para o mar. E havia um que os atravessava para levar até ele a água das chuvas e as imundícies da cidade, e receber ao mesmo tempo as águas do mar, quando este se achava muito agitado. A fim de lavar assim a maior parte das ruas, e Herodes mandou também construir um circo de pedra, e ao lado do porto, que está voltado para o sul, um enorme anfiteatro, que a gente viu nas fotos ali, de onde se pode ver bem ao longe, por sobre o mar. E como ele não economizava nem trabalho nem dinheiro em tão grande obra, empregou 12 anos para fazê-lo chegar à sua perfeição. Olha só que interessante. Aí tem um adendo aqui do próprio livro, tá, irmãos? Isso aqui é a nota do editor, tá ok? Flávio Josefo, ele chama de Júlia, mas aqui na nota está como é Lívia, tá ok? Depois que construiu essas duas grandes cidades, Sebaste e Cesareia, o magnífico monarca enviou a Roma Alexandre e Aristóbulo, filhos que tivera de Mariana, para que se fixassem na corte de Augusto. Polion, que era seu íntimo amigo, preparou-lhes um belo alojamento, mas sem necessidade, porque Augusto quis hospedá-los no palácio real. Esse grande imperador recebeu-os com singular gentileza e demonstrações de afeto, deixando ao pai deles a liberdade de tomar por sucessor aquele que quisesse escolher para tal. Aumentou ainda o reino de Herodes em 3 províncias: Traconites, Bataneia e Auranite, pelo fato que vou narrar. Perdão. Zenodoro, que se havia apoderado dos bens de Lisânias, não se contentando com os rendimentos que deles podia tirar legitimamente, tentou aumentá-los, favorecendo os roubos pelos de Traconites, que costumavam assaltar os arredores de Damasco. Assim, em vez de se opor a eles, Zenodoro tinha parte no produto do roubo. Foram então queixar-se a Varo, governador da província, e ele escreveu a Augusto, que lhe ordenou destruir completamente os redutos desses salteadores e que desse o país a Herodes, a fim de que ele impedisse com os seus cuidados a continuação de tal desordem. Seria muito difícil remediá-la, pois os que se viviam desses roubos não iam nem para as cidades nem para as aldeias, mas para as cavernas onde viviam como animais, fazendo provisões e víveres de água. Lá se escondiam quando eram atacados ou perseguidos. A entrada dessas cavernas é tão estreita que só é possível entrar uma pessoa por vez. Porém, no interior são muito espaçosas, mais do que se pode imaginar. A terra que as cobre é plana, mas tão pedregosa e áspera que dificilmente se consegue andar ali. Não se pode percorrer sem um guia as estradas que levam a essas cavernas. Tão tortuosas e emaranhadas elas são. Aqueles homens eram ainda tão maus que, quando não se podiam roubar mais ninguém, roubavam uns aos outros. Logo que Herodes se tornou o senhor dessas terras,
pela doação de Augusto, ele conseguiu, valendo-se de bons guias, chegar até as cavernas e reprimir todos os assaltos, instituindo a calma a todos os países das redondezas. Zenodoro, abatido de dor pela perca, né, de seus bens e pelo ódio contra Herodes, que os havia tirado, foi a Roma para queixar-se mais inutilmente. Por esse mesmo tempo, Augusto enviou Agripa, a quem ele tinha uma estima muito particular, para governar a Ásia. Herodes foi procurá-lo em Mitilene e voltou depois a Jerusalém. Os habitantes de Gadara, querendo fazer queixas deles a Agripa, dirigiram-se para lá. Agripa, no entanto, não somente não os escutou, como ainda os despediu acorrentados. Lembrando que Agripa, né, ele era o general de Pompeu, né, Pompeu Magnus, Pompeu Grande, que conquistou ali toda a Palestina, né, toda aquela região da Síria Palestina, ali, Jerusalém. Né. Então, os árabes que não toleraram o domínio de Herodes procuravam, havia muito, oportunidades para se revoltar e julgaram ter encontrado uma ocasião favorável. Zenodoro, de quem acabamos de falar, vendo mal parados os seus negócios, vendeu a Auranite, que fazia parte do que ele antes possuía, por 50 talentos. E como estava compreendida na doação feita por Augusto a Herodes, os árabes julgaram que eles estavam fazendo uma enorme injustiça e não iriam tolerá-la. Assim, esforçaram-se de todos os modos para conservar a província, tanto afirmado o seu direito perante o juiz, quanto pela força, servindo-se de alguns soldados que se compraziam em tomar parte em agitações. Herodes, para evitar que sucedesse alguma rebelião, julgou conveniente remediar esse mal mais pela conciliação que pela violência. No 17º ano de seu reinado, Augusto veio à Síria e ouviu ali muitas queixas contra Herodes da parte dos habitantes de Gadara, que o acusaram de tirania. Zenodoro, principalmente, os levaria a isso, prometendo-lhes com juramento jamais descansar até libertá-los da dominação de Herodes e trazê-los de volta à de Augusto. Mas o que os tornou ainda mais atrevidos em se rebelar contra Herodes foi o fato de este não castigar os que Agripa lhe mandara acorrentados. Pois quanto ele era severo com os seus súditos, tanto era afável com os estrangeiros. E atreveram-se ainda a acusá-lo de haver feito exações. Herodes, sem se comover, preparava-se para se justificar, mas Augusto o recebeu muito bem e demonstrou que de nenhum modo se deixara impressionar para aquelas queixas. Disse-lhe somente alguma coisa no primeiro dia e depois não tocou mais no assunto. Quando os habitantes viram que os sentimentos de Augusto e dos de sua maior confiança, eram favoráveis a Herodes, o temor de serem abandonados à vontade levou alguns a cometerem suicídio. Muitos falam que não fala não na plataforma, o seu vídeo vai cair. Eu não me importo, ok? Não vou deixar de falar a palavra corretamente aqui, não vou passar pano, não vou ficar com medo. É suicídio a palavra, não é cancelar o CPF. Quem fica com essas modinhas aí é porque quer fama, não quer passar mensagem adiante. Tem que falar o que está escrito. Cometeram suicídio na noite seguinte. Outros
a se precipitar nos abismos e outros ainda a se afogar. Assim, tendo eles mesmo se condenado, Augusto não encontrou dificuldade em absolver Herodes. Aconteceu também a esse rei dos judeus outro fato auspicioso. Zenodoro morreu em Antioquia por causa de uma disenteria. Olha só, disenteria matando mais reis ao longo da história. Não se engane, muitos reis já morreram de disenteria. E Augusto deu-lhe então todos os outros bens que ele possuía na Galileia e em Traconites, que era muito extensa, porque compreendia o Lata, Paneada e as terras vizinhas. Augusto então acrescentou-lhe ainda outro favor. Ordenou aos governantes da Síria que nada fizessem sem ordem do rei da Judéia. Augusto reinava sobre quase toda a terra, e podia-se dizer que Agripa governava depois dele, esse poderoso império. Nisso era grande a felicidade de Herodes, pois Augusto, depois de Agripa, não estimava ninguém como a ele, e Agripa não estimava ninguém mais que a Herodes. Depois de Augusto, dois apoios tão poderosos davam-lhe motivos de esperar tanto poder. Então ele pediu e obteve de Augusto para Feroras, seu irmão, a vice-governança de todo o seu reino, e recolheu imediatamente 100 talentos de sua renda, a fim de que o irmão tivesse com o que viver depois de sua morte, sem depender dos filhos. Depois acompanhou Augusto até o embarque e construiu em sua honra, nas terras de Zenodoro, perto de Pânio, um soberbo templo de mármore branco. Pânio é uma enorme caverna sobre um monte muito agradável, onde nascem as águas do Jordão. Boa noite, Sá, a digníssima. Obrigado pela presença. Então, aqui é onde nascem as águas do Rio Jordão. Olha que interessante. Monte Pânio, uma caverna. Como esse lugar era já muito célebre, Herodes escolheu para lá consagrar esse templo a Augusto. Nesse mesmo tempo, Herodes dispensou os seus súditos da terça parte dos tributos, dizendo que o fazia para que se refizessem dos males causados pela careste. Mas a verdadeira razão era que ele queria acalmar-lhes o espírito para aquelas grandes obras tão contrárias à sua religião e pelas quais eles não dissimulavam o seu descontentamento. Temendo as consequências dessa indisposição, tudo ele fez para diminuí-la e mesmo impedi-la. Ordenou que cada qual se ocupasse apenas de seus assuntos particulares e proibiu, sob grandes castigos, as assembleias e os banquetes em Jerusalém. Prezava tanto a observância desse édito que havia guardas nas cidades e nos grandes caminhos para vigiar e prender os que desobedecessem. Resumindo, um tirano, aos quais eram secretas ou mesmo abertamente levados à fortaleza de Hircânia e ali castigados com rigor. Disse que ele próprio se disfarçara com frequência e à noite misturava-se com o povo, se repetindo também feitos de outros reis que se misturavam à plebe, disfarçados aí de plebeus, para auscultar-lhe os sentimentos com relação ao governo, e castigava sem misericórdia aos que lhe condenavam o seu proceder, obrigando os outros com juramento a jamais lhe faltar a fidelidade. Assim, a maior parte fazia por medo tudo o que ele ordenava, e não havia meios de que ele não se servisse para condenar os que, não suportando aquele tratamento, tinham a coragem de se queixar. Quis também obrigar Polion fariseu, Sameas e a maior parte dos seus discípulos ao mesmo juramento. Porém, ainda que eles recusassem fazê-lo, não os castigou como aos demais, pelo respeito que tinha
Apolion, e dispensou também do juramento os que nós chamamos essênios. E aqui, né, irmãos, a gente sabe que os essênios são aqueles que guardaram, né, foram os detentores aí dos pergaminhos do Mar Morto. Sim, seu irmão nunca viu falar. Os essênios, a tribo dos essênios, eles foram os que guardaram aí, né, os detentores desses pergaminhos do Mar Morto. Boa noite, Neuza. Obrigado pela presença. E atualmente, né, foi encontrado mais aí uma leva de pergaminhos do Mar Morto, né, em outra caverna. Muita coisa interessante está sendo revelado e muitas outras ainda virão, né? Isso é muito bom. Cujos sentimentos são semelhantes aos dos filósofos e aos quais os gregos chamam pitagóricos. Como já dissemos, alhures sobre isso, creio não me afastar do assunto de minha história, se dizer a razão que levou Herodes a ter deles uma opinião tão favorável. Um essênio, de nome Manaém, que levava uma vida muito virtuosa e era louvado por todos, recebeu de Deus o dom de predizer o futuro, tendo ele visto Herodes, ainda bastante jovem, estudar com as crianças de sua idade. Disse-lhe que ele reinara sobre os judeus. Herodes julgou que ele não o conhecia, ou que estava zombando dele, e por isso respondeu-lhe que bem via que ele desconhecia a sua origem e o seu nascimento, que não eram tão ilustres que o fizeram esperar tal honra. Manaém retrucou, sorrindo e dando-lhe uma palmadinha nas costas. Eu vou-lo disse, e vou-lo digo, ainda que sereis reis e reineis venturosamente, porque Deus assim o quer, lembrai-vos então desta pancadinha que vos acabo de dar, para indicar as diversas mudanças de sorte. E nunca vos esqueceis de que um rei deve ter continuamente diante dos olhos a piedade de Deus, a piedade que Deus lhe pede, a justiça que deve ministrar a todos e o amor que é obrigado a ter pelos seus súditos. Mas sei que não o fareis quando fordes elevado a tão grau alto de poder, pois sereis feliz em tudo o mais. E digo de glória imortal, tanto quanto sereis infeliz por vossa impiedade para com Deus e vossa injustiça para com os homens. Mas não podereis escapar à vista desse Senhor soberano do universo. Ele penetrará os vossos pensamentos mais ocultos e experimentareis no fim de vossa vida os efeitos de sua cólera. Herodes não deu então grande importância a essas palavras, mas quando se viu elevado ao trono e em tão grande prosperidade, mandou buscar Manaém e perguntou-lhe sobre a duração de seu reinado. Se chegaria a 10 anos. Ele respondeu de 20 a 30, sem nada a determinar de positivo. Herodes, muito satisfeito com essa resposta, despediu-o com muita gentileza e depois disso tratou sempre os essênios muito favoravelmente. Não duvido de que isso, por muito tempo, pareça, né, por muitos, inacreditável. No entanto, julguei dever relatá-lo, porque há vários dessa seita aos quais Deus se digna revelar os seus segredos por causa da santidade de sua vida. Então é isso, meus irmãos. A gente acaba o estudo aqui por hoje. Paramos no capítulo 14, tá ok? Vamos tentar fazer mais um estudo esse fim de semana. Não sei se eu faço amanhã. Vou tentar aí para ver se a gente consegue dar uma alavancada nesse estudo. Então peço que o irmão compartilhe, ok, o estudo aí com os demais. A irmã Neuza que chegou aí no finalzinho, dá uma volta à live aí, pega do início, ok, muita coisa interessante foi mostrado. Então é isso, fiquem todos na paz, uma excelente sexta-feira,
um excelente fim de semana. Compartilhe o estudo, tá, irmãos? Não esqueça. Que o Pai esteja com você, com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho e com o seu lar. Um abraço e até o próximo estudo. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai.